Agora falamos sobre o papel das organizações internacionais na construção da paz, recuperando os desafios deixados pelo Papa Francisco a lideranças políticas e sociais no Centro Cultural de Belém. É para isso o nosso convidado António Capela. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. E se lhe perguntasse, quando ouviu o discurso do Papa Francisco, ou quando o revisitou ou releu, agora mais recentemente, olhando ou lendo nas circunstâncias atuais, acredito que ele tenha uma atualidade imensa e que estejam ali as soluções para muitos dos conflitos que nós vivemos. Sim, é verdade. E ao voltar a este discurso até fiquei muito impressionado porque o discurso como que ficou mais atual. Muito recentemente começou um novo conflito. Portanto, quando o discurso foi feito no verão, já tínhamos há 1 ano e meio, mais ou menos, o conflito da Ucrânia e da Rússia. Mas agora, ao surgir este novo conflito terrível e trágico na Palestina, com Israel, que é assustador, faz com que este discurso seja um discurso mais relevante. Porque já neste discurso o Papa centra-se muito no tema da paz. E este discurso acaba por ser um discurso sobre a paz, sobre o papel que a Europa tem para construir essa paz, e depois uma coisa que nos comove muito a nós portugueses, que é um discurso muito português. O Papa faz claramente um esforço, podemos dizer, para se aproximar da população portuguesa. É um discurso em que fala de Camões, cita Pessoa, cita Sofia de Melbrenner, até cita Amália Rodrigues e até mesmo o próprio Saramago, mostrando até um estilo do Papa Francisco de chegar e de tentar chegar a todos. E este discurso, que é um discurso sobre o papel de Portugal e da Europa na construção da paz, depois do que aconteceu nas últimas semanas, com o conflito israelo-palestiniano, mostra como este discurso é cada vez mais atual e por isso isto chama mais a atenção e por isso mostra como é importante voltar a este discurso. Tendo sempre presente, de facto, o oceano como capaz de fazer pontes e de ligar povos, não é? Exato. Nesse discurso, o Papa alerta que, diante de problemas comuns, tem sido difícil que os povos se juntem e encontrem soluções para o que é uma crise de todos. E esse permanece como o problema é que nem as organizações internacionais conseguem resolver, como a ONU. Sim, é verdade. O Papa, ao falar da Europa, faz um elogio à Europa, vamos dizer assim, sobre o progresso e sobre que, de facto, nós conseguimos, durante as últimas décadas, um enorme progresso tecnológico. A condição de vida das pessoas, de uma maneira geral, avançou muitíssimo, mas para estes problemas que são comuns, para estes problemas que nos atravessam a todos e para estes problemas que são muito antigos, como é o problema da guerra, o progresso não chegou a essa área. É verdade que este diálogo fomentou novas relações económicas, novas relações entre os Estados, a criação de órgãos como a Organização Nacional das Nações Unidas, mas a verdade é que continua a haver conflitos que são inaceitáveis, que são trágicos, que são verdadeiras tragédias humanas, de mortes de inocentes, muitos inocentes, de milhares, muitas vezes num dia morrem centenas de inocentes, e que aqui o progresso não chegou. E por isso, neste discurso, o Papa convida-nos a olhar com um espírito que é crítico, mas sobretudo renovador, na noção do que é o progresso. Como é que, passadas tantas décadas, a tecnologia não respondeu, e temos de ter esta humildade de reconhecer, a tecnologia não respondeu, aliás, a tecnologia até pode tornar-se um potenciador do perigo das armas, da morte das armas, e que se este progresso tecnológico não é acompanhado de um progresso humano, de um progresso ético, então esse progresso é mais perigoso e não nos interessa. Por isso o desafio que o Papa nos lança neste discurso, e é um desafio que atravessa todas as nações e as Nações Unidas também, é entender o progresso como algo que está ao serviço das pessoas e não contra as pessoas. O Papa refere também o Tratado de Lisboa, em 2007, referindo que Lisboa pode, de facto, sugerir uma mudança de ritmo, sobretudo no que diz respeito à construção da paz. Está esquecido esse tratado afirmado aqui em Lisboa e assinado aqui em Lisboa no que diz respeito à construção da paz? Até pelo conflito na Ucrânia e na Rússia, não é? Sim, a verdade é que desde o Tratado de Lisboa, ao longo dos últimos mais de 10 anos, já passou mais de uma década do Tratado de Lisboa, se nós fizermos uma avaliação sobre se os países se aproximaram ou se afastaram, nós vemos que a polarização, o afastamento, o crescimento dos extremismos, a revolta do diálogo entre as nações é algo que tem aumentado. E por isso o Papa, ao fazer este elogio do Tratado de Lisboa, da aproximação entre nações, de uma Europa que dialoga, o Papa está a reagir e a responder e a propor uma alternativa que é dizer nós não estamos a caminhar
para ter nações mais próximas e dialogantes. E sobre isto é onde eu acho que está a grande originalidade do Papa Francisco e aquilo que propõe e que a Igreja tem a propor é que o diálogo sobre a paz tem que ter uma premissa, que é a justiça e a verdade. Portanto, que o diálogo sobre a paz não se faz simplesmente juntando pessoas com ideias diferentes. Não se faz simplesmente com o cruzamento de coisas diferentes. É preciso interação, é preciso diálogo. E por isso espaços como a ONU são espaços de diálogo, e essa criação de um diálogo e de uma procura da verdade e de uma procura de compreender o outro é algo que é fundamental. Que é fundamental para não será urgente, de facto, que organizações internacionais como a ONU tenham, de facto, uma nova... Primeiro, entre elas, a própria reorganização dessas estruturas que são intergovernamentais. Porque, de facto, não há uma presença dessas organizações na história. Sim, eu diria... Quase que há países que têm mais influência que a própria Organização das Nações Unidas, não é? Sim, sem dúvida, né? As grandes potências, e aliás, através da forma como está constituído o Conselho de Segurança, têm sempre uma voz muito maior. E eu diria que há duas coisas que são relevantes. A primeira foi a que mencionou, que é pensarmos de que forma é que a organização pode ser mais equilibrada, mais favorável ao diálogo, mas, em segundo lugar, e permita-me sublinhar em segundo lugar, a grande mudança, ou se quiser com atrevimento, a grande revolução é a mudança dos corações, é a mudança das atitudes. Não tanto de regras e sistemas, mas das pessoas. E é isto, o Papa não fez nenhuma proposta de alteração de regras nem de estatutos da ONU, nem sequer seria a sua competência, mas o desafio que o Papa deixou no CCB é um desafio às pessoas mudarem, a perceber que, disse o Papa, que a bondade não é uma fraqueza, mas que é verdadeiramente uma força. E que nesta atitude dos conflitos, aquilo que estamos chamados a fazer é, como dizia o Papa João Paulo II, outro Papa, mas que o Papa Francisco segue na continuidade, que é a purificar a memória, da maneira como olhamos para o passado e da maneira como olhamos para o futuro. E entre as muitas frases, enfim, que rapidamente se transformam em slogans do Papa Francisco, há também uma aqui no discurso do CCB, quando ele desafia a construir o amanhã juntamente com o inimigo de ontem. Exatamente. E isto é tudo, que é perceber que só há paz, o que está na base da paz, o mais importante é se há perdão. E haver perdão é saber ter esta bondade que supera o desejo de vingança, o desejo de supressão. Perceber que a paz exterior começa antes na paz interior. Que alimentar um ódio contra o outro não vai ajudar nunca a construir a paz. E este é o desafio que é lançado não a um lado da guerra, nem ao outro lado, mas aos dois lados. E a toda a gente. Daí que o mais importante não seja alterar regras, que também é preciso, mas o mais importante está em modificar atitudes, em mudar os corações. E perceber que isso começa no nível alto, dos grandes representantes dos povos, dos chefes de Estado, mas também no nível baixo, em cada um de nós, de baixo para cima. Por isso o Papa não estava só a falar para o Presidente dos Estados Unidos, nem para o Presidente da Rússia. O Papa estava a falar para cada um de nós, para que se há esta mudança no coração de cada pessoa, isso é a verdadeira revolução. Isso é o verdadeiro progresso. António Capela, até que ponto estes temas da política internacional, da construção da paz entre as nações, está próximo e deve motivar o compromisso das novas gerações, nomeadamente a geração 2023? Essa é uma extraordinária pergunta, porque o Papa decidiu fazer este discurso no contexto de uma Jornada Mundial da Juventude. Por isso, num contexto em que o maior evento do mundo, e que o evento que tem mais jovens do mundo, até por ser o maior evento do mundo, teve lugar. E por isso o Papa, ao fazer este discurso e ao ter estas prioridades e ao lançar estes desafios no contexto de uma Jornada Mundial da Juventude, está a pensar nos jovens. Porque a verdade é que, voltando à ideia da tecnologia e voltando à ideia da polarização, há muitas coisas na sociedade que apontam para aquilo que o Papa fala como uma cultura de descarte, como o esquecimento dos outros. O Papa fala sobre a preocupação do esquecimento dos idosos, sobre os berços vazios, sobre aquilo que podíamos, resumindo numa expressão, uma cultura individualista, em que cada pessoa pensa em si, nos seus interesses, em que se fomenta o egoísmo, a procura do lucro, as coisas próprias e específicas de cada um, e o Papa convida a sair, a rasgar horizontes, a olhar para os outros. E nesta ideia de que os jovens têm um sopro de vida, que é próprio, até tem um idealismo que é mais normal na juventude, convida os jovens a saírem desta sociedade dos sofás, esta sociedade instalada, esta sociedade do comodismo, do conforto, e perceber que é muito mais grandioso uma vida de entrega aos outros, uma vida em saída, do que uma vida de comodismo. E é por isso também o seu interesse nestes temas?
E por isso, sim, eu gosto destes temas porque, de facto, acho que é apaixonante e nós vamos perceber isso com a realidade. Isto não é uma teoria. Que é quando nos entregamos aos outros, quando estamos mais centrados nos outros, sobretudo, e este é o desafio que também que o Papa deixa, não é? Que a política e as grandes questões sociais é estar centrada nos mais frágeis. E quando nós ajudamos os outros, é aí que somos verdadeiramente felizes, é aí que nos encontramos verdadeiramente. António Capela, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclésia, Foi um gosto, muito a recordar essa intervenção do Papa no Centro Cultural de Belém. Muito obrigado. Muito obrigado.